Uma viagem completa por 5 cidades do Cariri cearense, região onde a arte faz parte do cotidiano de um povo criativo, alegre, receptivo e resiliente. Expedição que permeia entre a cultura popular, a fé, a natureza, os costumes e os sabores. Um pedaço do Brasil que orgulha quem carrega consigo o amor pelo nosso país. Cores, aromas, sorrisos e vivências bastante especiais esperam por você em mais um belo episódio. Eu sou o Matheus Bossorte e a partir de agora eu te convido para, como de costume, viajar comigo sem nem levantar do sofá da sua sala. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. Nosso destino do dia é Nova Olinda, no Ceará, distante 510 quilômetros da capital, Fortaleza. A história local começa há mais de 100 milhões de anos atrás. Muita gente não sabe, mas nessa região viveram muitos dinossauros. O lago já foi um grande vale, mas viu as paisagens mudarem após a separação dos continentes e a invasão das águas do oceano. Mas esse é um assunto que a gente vai abordar daqui a pouco, porque antes, vindo para os tempos mais atuais, é importante que você conheça um pouco da história recente do município. O lugar começou a se estabelecer em meados do século XX, quando o território ainda pertencia ao município de Santana do Cariri. Inicialmente chamado de Tapera, o povoado era um ponto de parada para os viajantes sertanejos que desejavam alimentar os rebanhos às margens do rio Cariús. Devido a essa grande movimentação, construiu-se então uma casa para hospedagem, que visava atender à demanda dos tropeiros que passavam frequentemente no local. Durante seu processo de desenvolvimento, um episódio ficou marcado na memória do povo: a chegada de um missionário pernambucano que resolveu mudar algumas coisas no vilarejo. Com o tempo, o Frei Henrique Capuchinho, vindo de Pernambuco, da cidade de Olinda, pediu uma hospedagem aqui a uma família e a família não o pôde hospedar. Ele acabou ficando hospedado embaixo de um pé de cajarana, próximo à capela de São Sebastião. O fato gerou chateação no padre, que reuniu a comunidade e disse a todos que, por conta da situação, caso não houvesse uma mudança de nome, não haveria progresso. Alguns moradores até tiveram algum tipo de rejeição, mas a maioria gostou. Ele resolveu fazer um sermão, uma celebração, estando por aqui de passagem. Então as famílias influentes aqui na Vila Tapera, como era conhecida, se reuniram para o sermão. E durante o sermão, ele propôs a mudança de nome de Tapera para Nova Olinda. Seria para ele um nome que traria desenvolvimento para o local, para o município. E o nome vindo de origem de Olinda, Pernambuco, já que o Frei vinha de lá para celebrar algumas missas em outras localidades. Graças às constantes transformações, em 1957, Nova Olinda foi elevada à categoria de município, como conhecemos hoje, onde vivem cerca de 13 mil pessoas. Uma casa com mais de 300 anos de memórias e que tanta coisa já presenciou. A Nova Olinda que nós conhecemos hoje começou ao seu redor.
E um lugar com tantas histórias, com certeza segue colaborando para um presente pulsante e um futuro que promete. Nesse espaço existe um museu, um café, um restaurante, local para esportes, biblioteca, cinema, teatro, uma emissora de rádio, outra de TV e tantas possibilidades, onde jovens têm no quintal de casa a possibilidade de ir escrevendo as suas novas histórias. Um lugar bastante interessante aqui no interior do Ceará. Uma Nova Olinda que orgulha o Brasil e que a partir de agora eu tenho o privilégio de contar em histórias para você. Educação transforma as pessoas e o mundo. Movido por esse sentimento, em 1992, o casal de pesquisadores Allenberg Quindins e Rosiane Lima Verde fundou esse espaço que, mais de 30 anos depois, segue ajudando a transformar a vida de jovens da cidade. O Museu Vivo também carrega consigo as memórias do povo cariri e muitos tesouros arqueológicos que são encontrados na região. Projeto social que trabalha na formação do cidadão consciente do futuro. O jovem que vive a Casa Grande leva consigo para sempre o sentimento único de ter passado por aqui. A Casa Grande, antes de tudo, ela é feita por crianças para crianças. É uma transformação a princípio de visão de mundo, né? Elas têm contato com pessoas, com conteúdo, com equipamentos que ela não tem na cidade, né? E depois disso, de entender-se melhor, entender o seu meio, muitos conheceram uma profissão aqui dentro, então eles se transformam de fato. O ser menino da Casa Grande é passar na rua e ver que a pessoa é diferente. Tem um olhar diferente, tem um conteúdo diferente, tem um gosto musical diferente. Criançada presente em todos os espaços. Além dos meninos da Casa Grande, os jovens que não são matriculados também podem vir no turno oposto da escola e realizar algumas das muitas atividades disponíveis. E uma boa prova de que essa relação é para a vida inteira é o Cristiano, que a gente acabou de conhecer. Ele foi aluno do projeto e, depois de crescido, virou o diretor de comunicação da instituição. Um trabalho voluntário que realiza em tom de agradecimento pelo que viveu por aqui. Da minha história de vida, eu era uma criança muito, como a gente costuma dizer na linguagem, né, nossa aqui, muito apocada, muito tímida. E a Casa Grande ela me transformou nesse sentido, de entender melhor o entorno, né, todas essas questões e melhorar enquanto pessoas. Então, o que eu sou hoje, tudo o que eu faço, trabalho com computador, trabalho com arte, eu aprendi aqui na Fundação. História de quem já foi aluno e história de quem segue sendo. José Venâncio é um bom exemplo do quanto a instituição segue transformando vidas. Foi aqui na Casa Grande que ele, na escola de música, aprendeu a tocar o instrumento. Hoje em dia, já com a habilidade e dedos que correm ligeiros pelo pífano de bambu, uma herança dos antigos povos indígenas que habitavam a região, o menino faz ressoar o som típico do bom forró. Eu tenho um projeto lá na pracinha, né? A gente da comunidade lá, na pracinha ali do lado do cemitério. Bom, que aí a gente desenvolveu coisas lá, né? A gente deu um ar assim mais legal pra pracinha, que é perto do cemitério, já dava uma coisa mais, um semblante mais triste, a gente deu uma ajeitada lá. Aí daí surgiu um projeto que eu conheci um cara muito legal chamado Charles, que ele teve a ideia de levar o pífano pra lá, né? Pra tentar ensinar a gente. Bom, aí eu me interessei por aquilo, gostei e acabei aprendendo a tocar e começando a aprender várias músicas e hoje a gente está até formando uma bandinha junto com a Casa Grande, né, aqui no pavilhão. Mas sabe a atividade da Casa Grande que mais ganhou o meu coração? Uma emissora de rádio inteiramente comandada pela criançada.
Alô, você de casa, por aqui Matheus Boa Sorte, começando mais um Boa Tarde, Boa Sorte, levando informação na sua hora de almoço. E eu faço companhia para você até às 2 da tarde. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Bom, foi desse jeito que eu comecei na comunicação quando tinha apenas 11 anos de idade lá em Guanambi, numa rádio de frequência similar a essa, 104.9 Libertadora FM. Naquele tempo, foi essa a minha grande escola. Foi no rádio que eu aprendi muito do que eu sei. Uma caminhada que durou dos 11 até os 19 anos, quando só então eu comecei na televisão. Então, o Matheus que você assiste hoje no Boa Sorte Viajante e que acredite se quiser, mas já tem 20 anos fazendo comunicação, começou assim. Muito similar ao que esses meninos aqui do projeto têm a experiência de dia a dia e escrevendo as suas histórias do futuro. E eu por aqui estou matando um pouco da saudade, revivendo momentos e, claro, tendo a honra de contar essa história para você. Eu, é claro, não ia perder a chance de bater um papo com um dos locutores. Esse aí é o Pedro Gomes, que apresenta um programa com músicas de reggae. Para a nossa conversa, eu aproveitei o cenário do belo Teatro Violeta dos Arrais, Engenho de Artes Cênicas, mais um espaço da Casa Grande. Sua arquitetura rústica é inspirada nos velhos engenhos de cana-de-açúcar da região do Cariri. E rapaz, você faz programa de rádio com 10 anos, é? Faço. Como é que é o nome do programa? Nação Regueira. Nação Regueira. E como é que é seu programa? Você faz o que nele? Eu coloco reggae, às vezes eu até canto, falo com o pessoal. Manda abraço pro povo. Quando tem visita é assim. Todo dia você faz o programa? Todo. Que bacana. Que horário é seu programa? 3 às 4. Então quer dizer, de 3 às 4, como é que chama? Casa Grande FM? Tem seu programa lá, Nação Regueira. Por que você gosta de fazer o programa? O que tem de especial? Por que isso é importante para você? Por causa que eu gosto desse estilo de música. Mãe e pai também gostam. Aí comecei a gostar por causa deles. E o que esse programa de rádio ensinou para você? Ensinou a ouvir música boa. Ah, ensinou a ouvir música boa. Que bacana. Seja com o instrumento musical na mão, seja com a voz ecoando no microfone do rádio, o palco da vida, que não tem roteiro definido, como no palco do teatro, ganha mais possibilidades aos meninos da Casa Grande. Cinema, biblioteca, parquinho, laboratórios para estudar as memórias do passado. Uma prova viva que a educação é o principal agente transformador de uma sociedade. Mãos habilidosas, cores que chamam a atenção e máquinas de costura trabalhando a todo vapor. Quem visita o ateliê de Expedito Celeiro vai quase sempre se deparar com ele e sua equipe fazendo o que mais sabem, a arte genuinamente nordestina. Dono de uma reconhecida criatividade e de uma estética que dispensa assinatura, o mestre é um dos maiores nomes vivos da nossa cultura popular. Na companhia do couro animal, fez carreira produzindo peças que sempre estiveram ligadas ao dia a dia da lida do vaqueiro. Em um espaço anexo, é possível conhecer também o Museu Vivo do Ciclo do Couro, que, em parceria com a Casa Grande, reúne um vasto acervo sobre a história do artista e dos costumes do Velho Sertão. Já que o ditado fala que filho de peixe, peixinho é, a gente bem pode dizer que por aqui, filho de celeiro, celeiro vira. Aos 8 anos, seu Expedito herdou do avô e do pai a sabedoria e o talento de moldar o couro. Para manter viva a tradição familiar, o artista sentiu a necessidade de levar o legado em frente. Foi aí que decidiu passar os saberes a seus irmãos, filhos e netos para manter viva essa prática que fortalece a identidade do povo sertanejo. Um de seus maiores admiradores é o filho Maninho Celeiro, que
que desde pequeno se dedica a trilhar os passos desse sagrado ofício e que também já possui fama e reconhecimento por todo o Brasil. A gente ter uma pessoa como professor, né, como uma pessoa que a gente se inspira e saber que é o pai da gente, ele já ter um conhecimento como tem, né, e ter a simplicidade dele. Tem dado continuidade que meu pai veio pensando, né, que ele sempre se inspirava na caatinga, no gibão do vaqueiro, essa coisa do sertão, né, essas cores mais terrosas. Aí eu tenho dado continuidade ao pensamento dele, né, o que inspira ele e hoje está me inspirando também, né. Entre celas, bolsas, coletes e gibões, um produto muito peculiar se destaca: chinelos de formato quadrado. Esse modelo, marca registrada de Expedito, é o retrato de uma história de seu pai, que um belo dia recebeu a missão de confeccionar as famosas sandálias para um cliente destemido, que naquela época tinha até fama de rei por essas redondezas. Isso conta meu pai, né? Que o pai dele estava fazendo uma cela lá e chegou esse cara já tardezinha da noite, perguntando se tinha como fazer uma sandália. Ele disse, tem, faço na hora. Aí ele disse, mas eu trouxe o molde para o senhor fazer, que é uma pessoa que mandou fazer. Ele disse, eu faço. Aí ele foi, entregou o moldezinho lá e marcou o dia dele vir pegar. Aí quando ele veio pegar, estava pronta a sandália. O prazo que ele pediu já estava feito. Quando ele chegou, aí disse, ei, seu Expedito, quanto é a sandália? Ele disse, é tanto. Aí disse o valor, né? Aí ele disse, mas o senhor sabe para quem é essa sandália? Eu disse, não. Aí falou para quem era, que era o Virgulino Lampião, né? Aí ele disse, não, porra, agora não vai cobrar é nada. Não, seu Expedito, ele tem, o prazer dele é pagar. Não, aí deixou até de graça a sandália. Que a sandália era quadrada para, dizendo eles, né, para quando fosse fugir de alguma coisa, ninguém sabia se ele ia para frente ou para trás, que ela é retangular, na verdade, né? Os cantos quadrados para não saber se ele estava caminhando para frente ou para trás. Outro grande nome que era freguês foi Luiz Gonzaga, que pessoalmente lhe fez encomendas como bolsas e gibões. O que também merece destaque é que o Expedito teve obras expostas na Inglaterra e Itália. Um currículo tão grandioso quanto sua simplicidade. Com um sorriso no rosto que nunca sai de cena, aos 84 anos, o artesão segue com uma vitalidade que impressiona. O senhor me disse que chega aqui que horas? Chego 4 horas todo dia. 4 horas da manhã. 4 e se brincar eu chego 3h30. E fica até que hora? Quando dá o sono geralmente dá que horas? Eu costumo dormir 10 horas. Então o senhor fica de 4 da manhã até 10 horas aqui? Não é toda noite que eu fico até 10 horas não. Só quando eu estou com um serviço complicado, para fazer um trabalho que não existe molde, e que esse daí é o complicado, é para a gente fazer, criar o modelo, fazer o molde para poder ajudar, né? Aí é por isso que eu venho à noite, ou de madrugada, ou depois das 5, depois da janta, aí eu venho para aqui, passo 1 hora, 2 horas. Quando tem gente na praça, eles não deixam trabalhar não. Mas eles me chamam para ir para lá, eu vou conversar. Mas não tem ninguém, eu tranco as portas e fico até quando dá o sono. A dica eu já anotei já, mas eu queria que o senhor falasse. Cheguei aqui e lhe perguntei, seu Expedito, para chegar com 84 anos forte desse jeito, o segredo? O cheiro do couro. Aqui, quando você pega um couro desse aqui, que aqui é couro cru mesmo, é que tem aquele cheirão bem bonitão. Você dá um cheiro nele aí, ó. Se a doença que estiver pertinho de você, vai logo se embora, não fica nada. Eu vou pegar uns 3 pedaços de couro, botar debaixo da cama, todo dia antes de dormir. Quando eu acordar, eu vou dar um cheiro assim, ó. Não, e falar assim, quero ficar igual ao seu Expedito, forte. Para ficar melhor para você, você compra um brusão de couro que eu faço de couro cru. Joga por cima. E você toda noite vai dormir enrolado nele. Aí não tem erro. Não tem jeito. Coisa boa. Para não sentir o cheiro. Além de amar o trabalho, Expedito ama a terra que vive. Nascido no sertão em Amus, migrou cedo com os pais para Nova Olinda. Foi aqui onde suas sementes artísticas floresceram e criaram raízes, sem nunca deixar de lado o seu pedacinho do Ceará.
E muita gente, empresário de São Paulo, de Rio, de Brasília, já vê aqui. Isso é expedito, não é antes, né? Você está perdendo seu tempo aqui, rapaz. Você com a arte dessa aqui, você tem que ir para fora para fazer crescer alguma coisa. Futuramente você ter um futuro melhor. Ele sempre dizia, eu quero trabalhar aqui, porque lá já é grande, todo mundo já tem o que tem lá. Eu quero que o pessoal, o turista, venha para cá, o pessoal de fora, do Rio, de São Paulo, Brasil, Brasília, né? Até de outros países já apareceu muito aqui. Cidade que vive em seu coração e coração que vive em sua arte. O couro, maleável, se molda e se curva no recorte da faca afiada de seu expedito. Um trabalho cheio de si, com sua visão de mundo e com bastante afeto e amor em cada detalhe. Uma curiosidade. E o coração que está presente em muitas de suas peças? O que é esse coração? O que ele representa para o senhor? Esse coração, isso foi o seguinte. Aqui tinha um celeiro também que fazia algumas peças e fazia roupa para vaqueiro, né? Tinha uns 2 ou 3 aqui. Aí aquela peça que eu fazia, eu já, para dar uma diferença naquele gibão do vaqueiro, ele fazia as costuras retas. Puxava umas para cá, umas coisas, mas não parecia com o coração. Aí eu criei um coração aqui no peito do vaqueiro, botava um aqui, outro aqui, um de um lado, para se encontrar os 2 corações aqui. Já para dar uma diferencinha do meu para os outros, né? E tinha um vaqueiro aqui numa fazenda que tem aqui perto. O bicho era meio gaiato, né? Novão e meio gaiato. Aí o patrão disse, você está precisando de um terno de couro? Ele disse, estou. Pois vá caçar o mestre para mandar fazer. Você tem algum mestre preferido para fazer isso? Ele disse, tem. Quem é? Expedito Celeiro. Por que Expedito Celeiro bota os coração e os coração ficam bonitos no gibão? Aí eu peguei corda. Aí eu disse, sabe, então eu vou criar uma marca só do coração, né? Aí hoje a minha marca é o coração coroado. Que bacana. Já está no mundo todinho essa marca e foi bom porque todo mundo tem coração, mas coroado só quem tem é eu. Mestre, obrigado por me receber, viu? Não, obrigado você por ter vindo. Qualquer coisa que precisar da gente, a gente lhe recebe com o maior carinho. Muito obrigado, estou muito feliz em ter lhe conhecido, obrigado por compartilhar suas histórias. Foi bom. É desse jeito, minha gente, ao lado de gente ilustre, ao lado desse mestre aqui que tão bem carrega a cultura sertaneja, a cultura nordestina, a cultura do semiárido, a cultura do nosso Brasil para longe, que a gente segue por esse pedacinho do Ceará, compartilhando boas histórias com você. Mas quem visita, com certeza quer levar para casa uma lembrança. A boa notícia é que a lojinha do seu Expedito é repleta de itens que costumam cair no gosto de quem conhece. Bom, e além de ter a experiência de bater um dedinho de prosa com seu Expedito, conhecer seu filho e toda a linha de produção lá na oficina, também dar um pulo no museu, você tem essa loja que está aberta aqui para você comprar sua peça. Você tem a possibilidade de comprar o que está em estoque, mas também fazer sua encomenda. Olha esses coletes, e essa aqui é uma das marcas de Expedito, essa questão das cores, a presença também de coração, da forma do coração em algum dos modelos, outro colete por aqui, essas bolsas, olha que interessante essa bolsa, olha que trabalho, coração presente aqui no centro, né? Você tem aqui essa bolsa com alguns zíperzinhos, aqui você pode levar ela tanto na mão quanto a mochilinha, linda demais. Bolsas maiores, aqui você tem carteiras, né, para você guardar aqui. Aqui ainda é do tempo que eu sei do talão de cheque, né, que cabia o talão de cheque aqui dentro e o povo botava, aprunhava aqui, ia para a feira, ia para o comércio. Essas bolsinhas aqui também, que nos tempos de antigamente se usava muito para fazer isso daqui, para também fazer sua montaria, seu comércio, cinto. Olha que chapéu bonito, tradicional. Eu tenho um chapéu feito por Expedito em casa, muito bonito esse chapéu aqui. Aqui você tem
É suplá, né, mãozinha, que fala? Acho que é suplá para você colocar na mesa e colocar um prato em cima. Tudo manual, tudo feito aí que vocês acompanharam um pouco da produção. Deixa eu ver o que mais aqui. Outro, olha só que coisa linda isso daqui. Lindo demais, muito bonito, tradicional. Cadeira, vamos aqui para a parte das sandálias agora, para vocês darem uma olhada. Olha a quantidade de sandálias. Aqui algumas peças infantis, femininas e sempre com essa presença, né? Algumas cores mais discretas, mas aí você tem aqui esse couro puxado por rosa, para amarelo, com as tinturas que eles fazem. Vamos ver aqui mais. Eu tenho em casa uma bem parecida com essa aqui. Eu particularmente acho lindíssimo. É você calçar uma obra de arte, é você usar uma obra de arte, é você colocar um pouco da representatividade nordestina. Essa capa de almofada é um espetáculo à parte. Toda feita em couro. Espetacular, realmente muito bonito. E você vindo aqui na região do Cariri, vale muito a pena dar uma esticadinha em Nova Olinda para conhecer, entre outras coisas que o município tem. Aqui é a oficina do mestre Expedito Celeiro, levar uma lembrança para casa e escutar muitas das boas histórias desse nosso pedaço de Brasil. Bem pertinho do centro urbano, as paisagens de Nova Olinda ganham contornos onde o verde da floresta prevalece. Considerado um oásis entre as divisas do Ceará, Pernambuco e Piauí, a Chapada do Araripe é um valioso tesouro natural. Os relevos montanhosos, contornados por uma vegetação abundante, as nascentes águas, que são berço da fauna e flora nativas, e os vestígios arqueológicos, que contam histórias ancestrais, são alguns dos elementos que enaltecem a importância da região. Para entender a fundo essa área, é importante falarmos do Geoparque Araripe, o primeiro parque ecológico da América Latina, chancelado pela Unesco. Com cerca de 4.000 quilômetros quadrados, reúne sítios paleontológicos, geológicos, da biodiversidade, história e cultura da região do Cariri. São 10 geossítios de visitação espalhados em 6 municípios. A região possui abundância de fósseis, alguns com até 150 milhões de anos, reconhecidos mundialmente pela alta preservação. 2 desses geossítios estão aqui em Nova Olinda. O primeiro, visitado por nossa equipe, é a Ponte de Pedra. Sua formação rochosa, esculpida pelas águas, lembra uma ponte sobre o vão de um riacho intermitente, que nos dias de hoje só surge em épocas de chuva. Se água mole em pedra dura tanto bate até que fura, aqui não há dúvidas de que isso aconteceu. Então, a gente está na Ponte de Pedra, uma estrutura que foi feita há milhares de anos. Ela remonta do período Cretáceo, aproximadamente há 96 milhões de anos, no qual a Terra estava passando por um choque térmico dessas placas tectônicas e no continente da Pangeia, nesse afastamento dos continentes, essa ponte foi formada a partir dos arenitos que foram depositados sobre essa bacia sedimentar. Então, por muito tempo, essas rochas foram escavadas e levadas pelo rio que passava por baixo dela. Em imagens agora, o geossítio Pedra Cariri, local que compreende uma área de mineração de calcário, material comumente usado para a construção em pisos e revestimentos. Se você tem uma piscina em casa, possivelmente tem alguma pedra dessa região no revestimento externo. Uma outra curiosidade é que a grande maioria das pedras extraídas aqui possuem algum vestígio de um fóssil, visto a abundância presente em suas formações. Uma boa notícia que a população local tem orgulho de compartilhar é que a Chapada do Araripe caminha a passos largos para se tornar um patrimônio mundial da Unesco. Atualmente, o Brasil possui 23 deles. Com essa titulação,
aumentam as possibilidades de investimentos, pesquisas e preservação ambiental e cultural. A gente planejou tudo, entregou e esse ano a gente foi incluído na lista indicativa para concorrer futuramente, nos próximos anos, a Patrimônio da Humanidade. Só que nossa campanha tem algo diferenciado. A gente, desde o início, a gente acentua esse dar como fosse uma oferta. A gente já se reconhece patrimônio. Nosso primeiro destino do dia é o município de Santana do Cariri, situado a 532 quilômetros da capital, Fortaleza. Inicialmente chamado de Brejo Grande, o local foi habitado no passado pela tribo de guerreiros Buxixés, que dominavam terras nos arredores das Cordilheiras do Araripe. O tempo passou e no final do século XVII, uma dupla de colonos que peregrinava pela região decidiu se instalar por aqui ao perceberem a abundância de terras férteis para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. No passo em que cada vez mais pessoas foram atraídas para afincar moradia, decidiram erguer uma capela em homenagem a Nossa Senhora Santana, no mesmo local onde hoje é instalada a Igreja Matriz. Graças a essa união, o povoado se formou em pouco tempo, recebendo o nome de Santana do Cariri em novembro de 1885. Onde a religiosidade carrega consigo as marcas da história, no cotidiano dos quase 17 mil habitantes, as figuras de santas podem ser vistas em diversos pontos da cidade. Apesar de sua relevância, elas dividem o protagonismo com esculturas no mínimo peculiares, que têm um lugar especial nas ruas da cidade. Conhecida como a capital cearense da paleontologia, o município guarda uma vasta quantidade de relíquias milenares que tornam única a atmosfera local. Nós sempre costumamos brincar que Santana do Cariri é um só passeio, mas com vários destinos. É um só destino com vários outros lugares para se conhecer. Uma cidade que tem um potencial enorme, né, que vislumbra desde o turismo científico ao turismo religioso, ao turismo ecológico. Apesar de que o município está em uma cidade fim de linha, mas outros potenciais, outros tipos de turismo alternativos propiciam a vinda a Santana do Cariri, já que nós estamos também em alta com o turismo de experiência. Então é uma cidade que vale a pena conhecer. Cidade apresentada, eu começo a lhe explicar agora aquela história dos dinossauros que eu falei no começo do nosso episódio. Há mais de 100 milhões de anos, tempos depois da separação dos continentes que deu a origem ao Oceano Atlântico, o Nordeste brasileiro deixou de ser o cenário ideal para a sobrevivência dos dinossauros que existiram por aqui. Essa e tantas outras espécies de animais, plantas e micro-organismos não sobreviveram às mudanças no ecossistema, mas deixaram impressos na paisagem vestígios incontestáveis de sua presença. Graças ao seu notável acervo de fósseis do período Cretáceo, a Bacia do Araripe se tornou uma grande referência na preservação deste rico patrimônio natural. Para que estudiosos e visitantes pudessem conhecer esse pedaço da história, foi criado em 1985 o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, mantido atualmente pela Universidade Estadual do Cariri. Seus pesquisadores constantemente realizam projetos de escavações de fósseis em toda a Chapada, lugar propício para a fossilização
que nos possibilitam um mergulho fascinante na evolução do nosso planeta. A gente realmente está numa região muito especial, uma das regiões mais importantes do mundo para o período Cretáceo, a Bacia do Araripe, e isso se dá por características especiais dessa bacia àquela época. Então, a gente tinha aqui condições que favoreciam o processo de fossilização, tanto em quantidade quanto em qualidade, resultando em uma enorme quantidade de fósseis encontrados atualmente, e fósseis com uma qualidade excepcional, vista em poucos lugares do mundo. Ao longo da sua existência, o museu se tornou um dos principais centros de visitação do Vale do Cariri e atrai em média 2.000 visitantes por mês. Com 4 salas expositivas e uma biblioteca para estudos, dispõe de diversas oficinas interativas para encorajar os moradores a terem cuidado com os artefatos encontrados na região. Mas o que mais impressionou a nossa equipe foi o excelente estágio de preservação dos milhares de fósseis que existem no museu. E eu posso lhe garantir que essa é uma peculiaridade rara de se ver pelo mundo. Quando a gente fala em fóssil, a gente fala e pensa em ossos. Aqui os nossos fósseis não são só ossos, aqui os nossos fósseis são tecidos delicados preservados, o que demonstra que esse processo de fossilização aqui era muito forte. Então, basicamente, o que morria não era decomposto. E a gente tem hoje o peixe completo, com coração, com os seus órgãos internos, com bexiga natatória, com conteúdo estomacal preservado. Isso não é qualquer lugar que tem. E para observar tudo de perto, eu fiz uma visitação ao lado do professor Alisson Pinheiro, diretor da instituição e grande conhecedor dos estudos paleontológicos no Ceará. Entre espinhas e nadadeiras perfeitamente impressas nas rochas, os peixes, um dos principais grupos de fósseis preservados na Bacia do Araripe, ajudam a nos dar uma visão privilegiada de como era o passado nos mares e lagos da região. Professor, nessa área aqui do museu, algo que me chama a atenção são esses fósseis aqui. Por exemplo, o tamanho desse aqui, facilmente com talvez 1,5 m. Agora, a minha curiosidade, como é que a gente consegue ter essa impressão tão perfeita assim na rocha? Bom, aqui a gente está em um momento onde esses lagos tinham influência salina, certo? Isso muda a forma de preservação. Antes você tinha uma impressão, que a gente chegou a comentar, e aqui não. Esses fósseis são um nódulo, o animal faz com que reações químicas ocorram e isso vai impregnando dele, formando um nódulo. E isso é o tipo da formação Crato, ou formação Romualdo. E aqui você tem os animais, então, em 3 dimensões, o que na formação Crato a gente não tem. Então você consegue ver detalhes internos, inclusive, do animal, e a preservação excepcional, com detalhes de escama, de nadadeira, olho, dente, está tudo aqui. E se engana quem pensa que esses vestígios são encontrados apenas em grandes rochas durante as expedições. Quem mora nessa região, de forma relativamente comum, já pode até ter topado com um fóssil em alguma pedra no quintal de casa. Agora tem mais uma coisinha, vamos aqui para eu te mostrar. Você está vendo aqui esse painel, essa parede com esses peixinhos? Esse é o fóssil mais abundante na nossa região, Dastilbe. Você encontra ele em quantidades absurdas e a provocação vem agora. Isso aqui é calcário laminado, muito usado na construção civil para fazer borda de piscina, porque é uma pedra fria. Eu desafio você e aquele que está nos acompanhando aqui, pode procurar na borda da sua piscina, se for calcário laminado, você vai encontrar um peixinho como esse. E você vai saber que é Dastilbe crandali e essa espécie é encontrada aqui e na África, o que ajudou a montar a teoria que isso tudo foi um único continente algum dia. De pequenos peixes a imensos dinossauros. Seguindo nosso tour pelo museu, me deparei com os fósseis de um gigante primitivo que habitou a região.
São vários os pontos aqui do museu que chamam a atenção, mas tem um deles que eu quero exemplificar e mostrar para você, que é essa espécie de pterossauro, conhecido como Ayanguerídeo. E ele tinha até 6 metros de envergadura de asa por 2 no seu corpo. Esse fóssil aqui que está exposto, quando eu abro os meus 2 braços, eu tenho 1,87 m de altura. Quando eu abro os meus 2 braços, é basicamente o tamanho de um dos lados dessa asa. E como a gente pode ver nessa imagem aqui atrás, tudo que está em amarelo está representado aqui em fóssil, esse trecho branco aqui a gente não tem. Outra característica dessa espécie é que ela era carnívora e tinha dentes. E o grau de preservação do que a gente vê por aqui é interessantíssimo. Para quem gosta das histórias, para quem gosta de tentar entender como é que era o passado, esse, sem sombra de dúvidas, é um passeio que deve estar na sua lista. E quem vem aqui, com certeza, sai com um nível de consciência muito legal sobre a importância dessa região do interior do Ceará para o nosso Brasil e para o nosso planeta. E a gente aproveita a nossa passagem por aqui para deixar um alerta: a venda ilegal de fósseis para outros países. Com a vasta quantidade de vestígios arqueológicos espalhados pela bacia do Araripe, há uma extensa mobilização para que os institutos sigam realizando atividades de mobilização para preservar essas riquezas. E essa noção que o fóssil é um bem da União, que é um patrimônio que deve ser preservado, que tem um potencial para desenvolver essa região muito forte, isso é muito recente. Isso vem acontecendo a partir das ações do Museu de Paleontologia, do Geoparque Araripe, da Universidade Regional do Cariri, que tem trabalhado fortemente educação e educação patrimonial para mostrar que essas pessoas que vivem nesse território, elas estão vivendo num local único do mundo. Então, a gente tem notícias que cerca de 50, 60 anos atrás, os fósseis eram vendidos em feiras livres e saiam daqui em caminhões para serem comercializados ao redor do mundo. Hoje a gente não tem mais isso, felizmente. Chegamos ao segundo destino do dia. O município de Assaré, situado a pouco mais de 58 quilômetros de Santana do Cariri, fica distante 474 quilômetros da capital, Fortaleza. Antes de se estabelecer como município, o local onde localiza-se Assaré era um campo quase nu em vegetação, com pequenos olhos d'água na encosta. No ano de 1775, um colono de nome Alexandre da Silva viu, ao lado da sua família, um potencial naquela paisagem, decidindo se estabelecer em uma fazenda nos arredores. E é aí que entra um ponto bastante curioso e diferente para os padrões da época, que acabou estimulando o crescimento da comunidade. Nasceu no entorno de uma escola, a Escola Razão de Família, que o padre Serafim da Penha, primo da esposa de Alexandre, Dona Ana, montou para educar os filhos de Alexandre. Só que não existia escolas em toda a região e correu a notícia pelos viajantes que ali passavam de que havia uma escola aqui e as pessoas trouxeram os filhos para estudarem aqui. Alexandre doava os terrenos e a madeira para a construção de casas para abrigar esses alunos. Com isso nasceu o povoado. Nesse lugar, cujo desenvolvimento veio através da educação, considerar Assaré como a terra da poesia popular é uma justa celebração da riqueza cultural e intelectual que por aqui floresce todos os dias. Um dos principais responsáveis pela consagração desse apelido é Patativa do Assaré, um gênio da literatura cearense que escreveu as lamúrias de seu povo, tornando-se o grande porta-voz do sertão. Isso, bem antes de Patativa, já havia muitos poetas, cantadores de viola, que são repentistas. E só que Patativa foi uma pessoa assim, genial.
Genial mesmo porque ele deu ares a algo que ninguém se preocupava, que era o pequeno agricultor, aquele homem sofrido da roça. Então a poesia dele é uma poesia muito ligada ao povo da terra. E isso fez com que ele crescesse. O filho ilustre, que carrega a cidade no nome, cresceu ouvindo histórias, ponteios de viola e cordéis. Segundo o mais velho de 5 filhos de pequenos produtores rurais, Patativa nasceu Antônio Gonçalves da Silva. Como um bom sertanejo, ele começou a trabalhar duro na enxada ainda menino para ajudar no sustento da família. Aos 4 anos, em decorrência dos efeitos de um sarampo, perdeu a visão de um olho. Em sua obra Cante Lá Que Eu Canto Cá, o poeta dizia que o sertão enfrentava a fome, a dor e a miséria, e que para ser poeta de vera era preciso ter sofrimento. Patativa passou apenas 6 meses na escola, mas isso não o impediu de ser doutor honoris causa em diversas universidades do Nordeste. A alfabetização de Patativa foi muito lenta e precária. Uma professora que ia até a sua residência, né, era uma casa, e várias crianças se reuniam ali. Mas ela não tinha um conhecimento profundo, nem a exclamação, pontuação correta, ela não sabia. Ela sabia juntar as letras e formar as palavras. E essa foi a formação de Patativa. Porém, após aprender a ler, ele nunca mais parou de ler. E aí teve o contato com folheto de cordel, e o universo para ele se abriu ali. Ele compreendeu que aquela poesia, aquela habilidade de cruzar as palavras e ornamentar, como a gente faz numa canção, não era um mundo estranho para ele. Quem visita o museu aqui de Patativa do Assaré, na cidade de Assaré, do qual ele colocou aí no seu nome artístico, vai ter a oportunidade de mergulhar na vida de um dos maiores nordestinos de todos os tempos. Imagine você, esse homem de uma cidade pequena no interior do Ceará, que teve apenas contato com a escola por entre 4 e 6 meses e conseguiu fazer tanto. Conseguiu levar a nossa mensagem da gente nordestina para tão longe. Patativa tinha a habilidade de falar das nossas dores, dos nossos medos, das nossas alegrias, dos nossos jeitos de ser feliz, das coisas do sertão, do Cariri, do Agreste, da Caatinga, do semiárido, do quanto a chuva é representativa, do quanto as nossas tradições, a cultura. Naquela época, ele já conseguiu exprimir isso de uma forma completamente interessante para eternizá-la. Patativa se foi, mas sua obra fica, é eterna, tão grande ou maior do que talvez o seu melhor sonho poderia imaginar. Naquela época já eram muitos os recortes de jornais de quem atravessava o país para vir até aqui ter um dedinho de prosa com esse sábio homem, que na companhia da sua bengala, seu óculos de sol e seu chapéu, conseguia, com seu jeitinho sisudo, mostrar um pouco da nossa representatividade. Esse é um dos lugares que com certeza você que vem à região precisa conhecer. E se você que está assistindo esse canal, seja nordestino ou não, você de qualquer lugar do Brasil, do mundo que nos assiste e ainda não teve a oportunidade de ter contato com a obra de Patativa, reserve um tempinho na sua agenda. Vale a pena ler uma poesia e viajar. No caso dele, assim como eu, sem nem levantar do sofá da sua sala. O poeta faleceu em 8 de julho de 2002, aqui mesmo na cidade natal. Ainda em vida, realizou um sonho e deixou mais um dos seus tantos legados, o Memorial Patativa do Assaré. Inaugurado em 1999, o espaço guarda fotografias, livros, cordéis e mais uma série de recordações da jornada do sertanejo. Quem visita o espaço tem o privilégio de mergulhar nessa história tendo a companhia do neto Daniel Gonçalves, esse que vocês acabaram de conhecer.
Ele se dedica a passar adiante as memórias do avô. Um dos causos que sempre lembra com carinho é de como o Patativa adquiriu seu ilustre apelido, um reflexo de sua poesia sonora que faz referência ao canto de um pássaro famoso pelo sertão. Em 1928 ele vai ao Pará com um primo da sua mãe que levou para lá. E era o ciclo da borracha, mas naquele momento foi importante porque ele se apresentou com José Carvalho de Brito, que era um repórter da cidade do Crato, e dali surgiu o apelido de Patativa. Patativa faz referência a uma ave canora da nossa região, muito comum, inclusive, e nunca mais esse apelido saiu. Pegou, depois só acrescentou o do Assaré para diferenciar de dois cantadores. Surgiu um Patativa no Maranhão, um outro na Paraíba, e para diferenciar qual seria o repentista que iria se apresentar, ficou Patativa do Assaré. Mas o coração, o apelido mesmo foi José Carvalho de Brito que botou. O artista de Assaré, segundo dizem, era muito desprovido de vaidade e muito adepto à simplicidade, mesmo já sabendo que seu nome corria Nordeste afora. Foi numa dessas que Luiz Gonzaga ouviu os lamentos de triste partida e pediu para que o poeta lhe cedesse os versos. A partir de 1964, não tinha um sertanejo que não se emocionasse com a voz que ecoava a poesia, acompanhada da melódica sanfona do Rei do Baião. O Patativa por trás da fama é um homem muito amoroso. Por mais que tivesse aquela face sisuda, aquele jeito fechado, um homem muito metódico, como é comum no nosso Ceará, o Patativa, ele era um homem agradável à família, tratava os filhos com a mesma naturalidade, os netos, sobrinhos, amigos, e na época não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje, recebia muitos amigos hospedados em sua residência, violeiros, repentistas, todos eles frequentavam a sua casa, e ele usava um termo que eu gosto muito, era o trapeiro. Ele recebia da mesma maneira que ele recebia o doutor, ele recebia o trapeiro. O trapeiro era o cara que juntava trapos na rua. Descreve para mim o sentimento de ser neto de um gênio como Patativa do Assaré e como é que é essa relação entre vocês? O que isso estimulou no cidadão que você é hoje? Patativa, ele é minha referência. Minha referência como homem, minha referência também como poeta. Porque eu vi de perto um homem que lida com as coisas naturais e com as causas do seu povo como sua. E nem sempre a gente está acostumado a olhar para o outro, pela dor do outro, pela tristeza do outro. E o Patativa ele tem muito disso. Se você for analisar a obra do Patativa, ele não escreveu sobre o que ele não viveu e sobre o que ele não conhecia. Quando ele escreve sobre o sem terra, sobre o cearense, sobre o agregado, ele tinha propriedade para falar daquilo. Então, o Patativa para mim é isso. Eu me sinto honrado demais por ter nascido privilegiado, neto desse homem. Quem vai ao memorial fica encantado com o que encontra. E para garantir que do pobre ao rico todos pudessem ter acesso ao acervo, Patativa fez um pedido que virou decreto e que até hoje é seguido à risca. Você me falou que ele teve uma preocupação da questão do memorial como uma ferramenta de educação e a preocupação dele da gratuidade, de que fosse acessível para o povo permear esse lugar. Isso. A sua obra já estava na universidade, nas escolas, nos livros didáticos e tudo mais. E todos os museus, pelo menos 90%, cobram entrada. E ele exigiu que houvesse um projeto de lei que custeasse o básico, mas que não cobrasse a entrada do memorial. Por quê? Porque posteriormente corria o risco do país entrar numa crise, ou a educação entrar numa crise, e uma escola particular poder visitar o memorial e a pública não poder. A gente chegou a esse período, né? Hoje a gente não cobra entrada de modo algum e quem quiser nos visitar vai encontrar alguém da família atendendo, né? No caso, o guia, eu no caso sou um dos guias aqui do memorial, e para a gente é diferente demais, alguém que viveu a história contar aquela história, né? A matéria de Patativa partiu em 2002, nós estamos agora em 2024, 22 anos depois, só que
ele é um imortal pela obra, pela construção daquilo que fez, pelos seus livros, sua poesia, seu jeito de enxergar a vida, o sertão, o Nordeste. E hoje, 22 anos depois, se você tivesse a oportunidade de estar com ele aqui para bater um papo, o que você diria a ele? Qual verso do senhor que o senhor declamaria no estado do nosso país atualmente? Porque por mais que ele tenha, é lógico que ele teria escrito mais coisas, mas ele tem poema que foi escrito há 50 anos, que nos dias de hoje se enquadram. É incrível como a poesia dele segue sendo atual, né? Segue sendo atual. A gente está falando aqui de um poeta que cruzou 100 anos, né? Patativa é imortal, sem sombra de dúvidas. E daqui a 50 e mais 100, a obra dele vai continuar sendo estudada. A nossa matéria vai se desfazer, a do Patativa, a obra do Patativa vai estar viva ainda. Trovador das veredas áridas e guardião das histórias de um povo, nos sábios versos em que o sertão se faz poesia e a poesia se faz sertão, Patativa sempre será uma voz essencial para compreender um pouco do Nordeste brasileiro. Quero um chefe brasileiro, fiel, firme e justiceiro, capaz de nos proteger. Que do campo até a rua o povo todo possua o direito de viver. Quero paz e liberdade, sossego e fraternidade na nossa pátria natal. Quero do campo ao deserto o operário liberto da exploração patronal. Quero ver do sul ao norte o nosso caboclo forte trocar a casa de palha por confortável guarida. Quero a terra dividida para quem nela trabalha. Quero o agregado isento do terrível sofrimento, do maldito cativeiro. Quero ver o meu país rico, ditoso e feliz, livre do jugo estrangeiro. A bem do nosso progresso, quero o apoio do Congresso sobre uma reforma agrária, que venha, por sua vez, libertar o camponês da situação precária. Finalmente, meus senhores, quero ouvir entre os primores, debaixo do céu de anil, as mais sonorosas notas do canto dos patriotas, cantando a paz do Brasil. Se você gostou desse conteúdo, nos ajude a crescer o nosso canal. Mande um comentário falando o que você achou desse vídeo e aproveita para se inscrever e acompanhar as novas reportagens que semanalmente trazemos por aqui. E aí, eu posso contar com você? Esse é um episódio especial de longa duração, onde compartilharemos com você um pouco das nossas vivências em 5 destinos do Cariri cearense. Até aqui evidenciamos as paisagens de Nova Olinda, Santana do Cariri e Assaré. A partir de agora, seguiremos rumo a Juazeiro e Crato, 2 dos maiores municípios do interior do Ceará. Siga com a gente! Juazeiro do Norte localiza-se no sul do Ceará, distante aproximadamente 493 quilômetros da capital, Fortaleza. O município abriga cerca de 286 mil habitantes que desfrutam diariamente da vibrante cultura local, das tradições religiosas e das belezas naturais presentes ao seu entorno. Juazeiro do Norte é um dos principais polos de romaria do Brasil, conhecido especialmente pela figura do Padre Cícero, um líder religioso que marcou profundamente a história e a cultura do lugar. A cidade também faz parte da região metropolitana do Cariri, um importante centro urbano que impulsiona o desenvolvimento econômico e social do sul do Ceará, com uma economia diversificada que inclui o comércio, o turismo, a agricultura e a indústria. Antes de seguir rumo ao Horto para aprofundar nossa abordagem sobre o Padre Cícero,
vamos a 2 importantes pontos de Juazeiro. O primeiro deles é a paróquia de Nossa Senhora das Dores, um símbolo de fé e devoção. Fundada em 1875, a paróquia é dedicada à padroeira da cidade, Nossa Senhora das Dores. O templo, de arquitetura neogótica, é um marco espiritual e histórico, acolhendo milhares de fiéis, especialmente durante as festas religiosas. Seu interior abriga belos vitrais e imagens sacras, sendo um espaço de oração e contemplação para a comunidade local e para os visitantes. Outro ponto importante é o Santuário de São Francisco das Chagas. Localizado na Praça Monsenhor Joviniano Barreto, é um dos maiores templos franciscanos do Brasil. Com capacidade para 30 mil pessoas em romarias, destaca-se pelo estilo lombardo-saxônico e pela sua forma de cruz latina dupla. A imagem de São Francisco no altar-mor foi esculpida em Gênova. Sua torre, de 45 metros, com sinos que tocam o hino a São Francisco, é um ícone de devoção. Vamos iniciar nossa jornada pela cidade em seu mais emblemático ponto, o Horto. Este santuário, que abriga a estátua de Padre Cícero, é um ponto de encontro para milhares de romeiros que visitam a região anualmente. No alto dos seus 27 metros de altura, o monumento vigia a cidade e simboliza a eterna presença do Padre Inciso entre os fiéis. Um lugar de oração e reflexão, onde a espiritualidade se encontra com a história de um homem que se tornou um ícone para tantos e tantos. O até então vilarejo de Tabuleiro Grande mudou completamente os seus rumos após a chegada do religioso. Pertencente até então ao município do Crato, foi emancipado em 1911, quando passou a se chamar Juazeiro. Apenas em 1943 se transformou em Juazeiro do Norte. Mas afinal, quem foi o padre Cícero Romão Batista? Nascido em 1844 no Crato, estado do Ceará, desde jovem sentiu o chamado para servir a Deus. Aos 12 anos, após ler um livro sobre São Francisco de Sales, tomou a decisão de fazer um voto de castidade. Foi ordenado sacerdote em 1870. Consolidou-se uma figura central devido à sua dedicação aos pobres e aos milagres atribuídos a ele. Sua vida e obra transformaram Juazeiro em um grande centro de peregrinação. A devoção a Padre Cícero transcende gerações e segue mantendo viva a chama da fé entre os nordestinos. Padre Cícero não foi apenas um líder religioso, mas também um influente líder social. Ele promovia a agricultura e o trabalho comunitário, ajudando a construir uma sociedade mais justa e unida. Seu trabalho teve um impacto profundo na vida das pessoas que o viam como um verdadeiro pai espiritual e um guia em tempos difíceis. Cada vez mais era momento dessas pessoas encontrarem um alento para o sofrimento da fome, o sofrimento da seca, o sofrimento de uma falta de esperança, tendo em vista o contexto territorial daquela época. E como o Ricardo comentou, para compreender o contexto da sua obra, é interessante situar-se no momento histórico em que ela foi vivida. Sem as tecnologias e políticas públicas dos dias atuais, a aridez parecia ainda mais implacável no sertão nordestino. Era um tempo de desesperança, onde a fome e a sede eram companhias constantes. Foi nesse cenário desolador que emergiu a figura do Padre Cícero, trazendo uma nova luz ao povo sofrido. Sua fé inabalável e ações miraculosas reacenderam a esperança no coração de muitos nordestinos. Nos tempos do seu trabalho, entre 1877 e 1879,
o Nordeste enfrentou, segundo estudos, uma das piores secas de sua história. O Padim, como era carinhosamente chamado, tornou-se símbolo de resistência e renovação. Sua presença acalmava a sede e alimentava a fé, resgatando a dignidade e a esperança de uma terra sedenta por milagres. Em 1º de março de 1889, durante uma missa, um evento extraordinário mudou os rumos de sua história. Na ocasião, a beata Maria de Araújo, ao receber a hóstia, percebeu que a mesma havia se tornado sangue em sua boca. Conhecido como Milagre da Hóstia de Juazeiro, o fato passou a se repetir por cerca de 2 anos e foi considerado um milagre por muitas pessoas que acompanhavam o padre. Quem não aceitou bem a história foi a Igreja Católica, que não reconheceu o fato na época e suspendeu as ordens sacerdotais do religioso, o proibindo de celebrar missas e sacramentos em Juazeiro. Mas isso não fez com que o povo deixasse de realizar as romarias e continuasse fortalecendo a imagem do padre, que seguiu seu trabalho de caridade e fé. Quanto mais combatido pelo oficialismo da igreja, mais ele era visto como um santo pelo povo. O perdão da igreja não veio em vida. O fato só aconteceu em 2015, quando o Vaticano se reconciliou com o religioso. Desde 2022, está em curso o processo de beatificação do padre, que tem o objetivo de transformá-lo em um santo da Igreja Católica. Quem visita a região, além de ouvir muito de sua trajetória, também pode visitar o Museu Vivo de Padre Cícero. O espaço é dedicado a preservar e contar a história do Padim, exibindo objetos pessoais, fotos, documentos e relatos sobre sua vida e milagres. Outro destaque da vida de Cícero foi a sua relação íntima com a natureza. Defensor fervoroso da preservação, observava já de muito tempo o quanto a temática era importante para o dia a dia do homem sertanejo. Não derrube o mato, nem mesmo um só pé de pau. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca sua riqueza. Conselhos de sabedoria e conhecimento científico e popular que ele sempre fez questão de verbalizar ao povo de sua terra. Ele sabia que um ambiente ligado, fixado na linha equatorial do planeta, ele está sujeito a períodos de ausência de chuva. Então ele sabia que coletar água, guardar água em período de chuva era essencial. Plantar árvores, fazer as roças, mas plantar as árvores também era uma forma de compensar o atendimento à necessidade dessa subsistência por meio da agricultura. Ele morreu aos 90 anos em 20 de julho de 1934. Seu velório reuniu mais de 60 mil pessoas. Em vida, além do caminhar religioso, foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte em 1911, chegou a vice-governador do Ceará e em 1926 foi eleito deputado federal com expressiva votação, mas não desejou assumir o cargo e nem foi ao Rio de Janeiro para sua posse. Dizem alguns historiadores que o objetivo do padre com sua eleição era o de mostrar aos coronéis e poderosos que o povo carregava consigo o poder da mudança. Nosso próximo destino é o Santo Sepulcro, um lugar onde reverência e sacrifício são os norteadores para quem vem em busca da renovação de sua fé. Trata-se de uma grande formação rochosa localizada do outro lado da colina do Horto, considerada sagrada pelos fiéis. O local leva esse nome por se assemelhar com o túmulo onde Jesus foi sepultado em Jerusalém. E foi aqui onde um dos beatos que viveram na época do Padre Cícero foi enterrado.
Todos os anos, os romeiros sobem essa trilha reclinada de 3 quilômetros para pagar promessas, agradecer e fazer suas preces preenchidas de espiritualidade e devoção. Caminho sombreado, mas mesmo assim cansado, bastante suado. E aqui a gente para em um ponto interessante do caminho, são vários como esses, né? São pedras que esses romeiros trazem e vão percorrendo nos caminhos e vão colocando essas pedras sobre as árvores, em troncos, né, enfileiradas, encaixadas. Aqui a gente tem uma prova disso. E pedras de todos os tamanhos, né? Pedras pequenas como essas aqui que eu estou na mão, mas pedras bem maiores como essas aqui, que para você transportar, de fato é mais complicado. Tem uma ali na frente que deve ter seus 30 quilos mais ou menos, imagino o quanto foi complicado trazer isso para cá. E por que essas pessoas trazem? Ou para fazer agradecimento, uma espécie de promessa, de penitência para colocar aqui, ou para deixar pelo caminho algum peso da vida, algum peso da nossa jornada, alguma situação que esteja afligindo essa pessoa, e aí ela materializa isso nessa rocha e deixa no caminho, deixa em forma de penitência, deixa aqui em meio à natureza. Uma das curiosidades que a gente vai encontrando e compartilhando com você. Na companhia de Ricardo, nos deparamos com uma união emblemática de rochas que se tornou ponto de referência para os fiéis e visitantes que frequentam o local. Um cenário natural impressionante e um espaço para meditação e contemplação. Essa e tantas outras formações de pedras que compõem o Santo Sepulcro são resultado de um longo período de formação geológica em função das mudanças climáticas e do desgaste do solo, que aos poucos moldaram a paisagem. Ricardo, nós estamos aqui na Pedra dos Dois Irmãos. Para começar, por que esse nome? Pronto, a Pedra dos Dois Irmãos é no que é utilizado na Bíblia, as parábolas, né, utilizadas por Jesus. Então, os dois irmãos aqui, ele representam dois irmãos que, por um motivo, criaram uma desavença e eles estão em processo de separação. Aqui no caminho do Santo Sepulcro, né, a gente vai ter contato direto com rochas ígneas, que são rochas resultantes do resfriamento do magma terrestre. Então, o que a gente tem de geologia no território é o que a gente vai encontrar mais antigo, datado de aproximadamente 650 milhões de anos. Caminho longo que se aperta à medida que nos aproximamos do ponto de chegada. Inclusive, acredita-se que as fendas entre as pedras costumam ser tão estreitas que apenas os fiéis puros de coração conseguem atravessá-las. Um dos elementos que fazem a missão de subir a trilha se tornar prazerosa é a vegetação verde, luminosa e cheia de vida que nos rodeia. Um lembrete de serenidade para aqueles que vêm rumo a uma jornada espiritual. Bom, trecho final aqui da nossa caminhada até esse ponto, 2,8 quilômetros, 2.800 metros, né? Aprendi nessas caminhadas que dobra a conta, 2.800 para vir, 2.800 para voltar, quase 6 quilômetros totais. Nessa época do ano que nós estamos gravando essa reportagem, mês de maio, a gente teve a companhia das árvores verdes, né, da natureza recém-chovida, e isso faz com que o caminho seja mais tranquilo. Você também está numa época onde o vento é mais constante e ajuda a refrescar. Existem alguns pontos de pequena subida, mas é um desafio tranquilo que dá sim para ser vencido, obviamente você respeitando as suas limitações e as limitações do seu corpo. Vindo até a estátua já é sim uma grande experiência, visitando o museu, a igreja, todos os seus arredores. E quem tiver essa disponibilidade de caminhar até aqui vai conseguir entender a história de uma forma mais ampla, de uma forma macro, né? Então vale a pena, e se você vier numa época de mais seca, apenas o cuidado com a água, né, para ter esse controle. No caminho existem pequenas estruturas que na época das romarias se vende ali algum tipo de alimento, água, um refrigerante, algumas coisas. Dá para você ir parando, se recompondo e fazendo esse trajeto que a gente começa a mostrar para você o resultado a partir de agora.
Nesse espaço consagrado para a fé popular, quem chega até o topo do mirante tem a oportunidade de contemplar toda a extensão da vegetação que compõe a Chapada do Araripe. Nesse cenário que mistura as mais antigas rochas a relíquias devocionais, como fitas amarradas às árvores, nomes entalhados em rochas e nas paredes das capelas, os peregrinos e romeiros deixam suas marcas de esperança por onde passam, considerando toda a jornada como uma penitência sagrada a ser cumprida. O Padre Cícero faz aqui um coroamento da sua simbologia relacionada à passagem de Jesus na Terra, que é com a edificação da capela à Senhora Santana, né, a avó de Jesus. No entanto, aqui envolve todo um misticismo. Tem a pedra do pecado, a pedra da boa vista, a pedra do desejo. Então, todo um misticismo popular que coroa esse ambiente. Para se chegar até aqui, é uma caminhada de 2.800 metros, 2,8 km, como a gente já falou com o pessoal de casa. E na época das romarias, é uma tradição se enfrentar esse desafio, né, para se chegar até aqui. É um pouco também de uma pequena penitência para se pagar alguma promessa, alguma situação nesse sentido? Com certeza tem essa mística, né? Tanto que isso a gente encontra representado em vários momentos, né? Algumas cruzes, onde essas cruzes elas são marcadas pelo acúmulo de pedras, umas menores, outras maiores, que tem essa representatividade da crendice popular de que cada objeto daquele, cada rocha daquela que está sendo ali depositada, ela representa algo que a pessoa veio, vamos dizer assim, limpar na sua caminhada. Juazeiro do Norte é a maior porta de entrada do Cariri cearense e um dos maiores centros religiosos do Brasil. Segundo números oficiais, as romarias atraem mais de 2,5 milhões de pessoas por ano e geram um grande movimento na economia local. Alguns desses visitantes, inclusive, após visitar a cidade pela primeira vez, resolvem preparar a mudança e tocar a vida por aqui. É bastante comum ouvir histórias como essas em todos os cantos que se anda. Um desses exemplos é o da família de Maria das Dores, que todos os anos faz peregrinações em Juazeiro do Norte em devoção ao Padre Cícero. Uma fé hereditária que ela adquiriu por influência do seu pai, que ao ouvir o chamado do padre para morar na cidade, trouxe consigo esposa e filhos sem olhar para trás. Desde então, Maria carrega no peito o sentimento de admiração e gratidão pela bondosa figura que considera como santo. Desde eu pequena que eu via a imagem do Padre Cícero, dita pelo meu pai como o santo, como se fosse ele era um anjo que Deus mandou na terra para ajudar o povo nordestino que estava sofrendo, né? Que era um povo que morria até a seca matava, né? E Padre Cícero é aquele que amparou, aquele que ensinou, né? É tanto que hoje eu vejo, eu sou professora hoje e eu observo uma coisa: os ensinamentos de Padre Cícero ao homem nordestino. Se na época os romeiros tivessem tido um pouquinho mais de atenção, eu acho que a grande migração de nordestino para o sul do Brasil não teria sido tanto, porque ele ensinou o básico. Aos poucos, as ruas de Juazeiro se tornam palco de peregrinação, onde em cada voz ressoa as fervorosas preces ao Padre Cícero. Entre rosários e velas acesas, os romeiros trazem suas dores, agradecimentos e esperanças sob a crença de que o solo em que pisam e fazem suas orações se trata de um espetáculo sagrado.
Tem romeiros que vêm realmente com essa fé, com essa crença de que o Juazeiro é um lugar sagrado. Então, tem que vir todo ano, né? Só não vem se não puder, mas tem a devoção de vir todo ano, como se viesse alcançar a graça para ficar em paz. Se eu não for para o Juazeiro, eu não fico quieto. Tem romeiros que acreditam, e o povo daqui também, o povo antigo dizia que aqui era um lugar tão sagrado, que se a gente bem soubesse, não cuspiria no chão. Porque é um lugar sagrado onde o Padre Cícero ficava. Se você gostou desse conteúdo, nos ajude a crescer o nosso canal. Mande um comentário falando o que você achou desse vídeo e aproveita para se inscrever e acompanhar as novas reportagens que semanalmente trazemos por aqui. E aí, eu posso contar com você? No episódio de hoje, vamos juntos conhecer a cidade do Crato, no sul do Ceará, distante 516 quilômetros da capital, Fortaleza. O município abriga cerca de 131 mil habitantes que desfrutam diariamente da tranquilidade das praças, igrejas e monumentos, componentes fundamentais do cenário de riqueza cultural e histórico do lugar. Assim como grande parte do território que cerca a Chapada do Araripe, o Crato também teve seu desenvolvimento durante o período colonial, quando forasteiros perceberam as belezas que estavam diante dos seus olhos. Antes do seu descobrimento, nas últimas décadas do século XVII, essa região era habitada pelos índios Cariri. Foi a partir de 1714 que o que hoje conhecemos como município do Crato começou a receber colonizadores vindos do estado da Bahia, Sergipe e Pernambuco. Eles estavam de olho na boa qualidade do solo para o plantio e também nas belas paisagens dessa região. Vamos começar a nossa jornada pelo município em um ponto bastante interessante, a Floresta Nacional do Araripe-Apodi, primeira flona criada pelo governo brasileiro. Reconhecida por um decreto nacional em 1946, compreende uma área de quase 40 mil hectares. Seus contornos se moldam em uma zona de encontro da Caatinga com o Cerrado e a Mata Atlântica. É aqui, nessa exuberante mata fechada, que o verde da vegetação reluz, como uma tela viva pintada pela Mãe Natureza. A flona tem grande importância na manutenção do equilíbrio climático e ecológico do Araripe. Do pé da serra brotam fontes perenes que descem nos vales irrigando plantios e, principalmente, garantindo água ao povo local em tempos de ausência de chuva. A unidade de conservação ela foi criada em 1946, então a gente tem que remeter ao olhar de 1946, que era ter esses espaços com bastante floresta para prover de madeira para as fornalhas, para a indústria que existia à época na região, que a matriz energética de fato era especificamente lenha. Só que, ao passo que essa unidade de conservação vai amadurecendo, a própria sociedade começou a perceber que a função primordial dela era de outros serviços ambientais, como a produção de água, a melhoria do clima, a qualidade do ar, que é isso que permeia até hoje. A região se tornou um santuário vital para a preservação da biodiversidade no território. Sob a gestão cuidadosa do ICMBio e inserida no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, ela abriga uma riqueza incomparável de fauna e flora, sendo refúgio para espécies regionais que por pouco não desapareceram na paisagem. Aqui nós temos espécies ameaçadas e espécies endêmicas que
que estão dentro da floresta ou em volta dela. Vou dar um exemplo. Nós temos um gato chamado gato mourisco, que é uma espécie ameaçada aqui na região. Nós temos em volta aqui o soldadinho do araripe, é uma espécie endêmica, ou seja, ela só existe aqui nessa encosta, que ocorre nos municípios do Crato, de Barbalha, Missão Velha. Ela é uma espécie que está em vias de extinção, então ela está criticamente ameaçada. E ela depende dessa relação da floresta e da água. Entre as copas das árvores centenárias e os recantos das trilhas sinuosas, é possível contemplar o silêncio. Quando muito, o que vamos ouvir por aqui é o cantar dos passarinhos. Onde a mata se encontra com a caatinga e o cerrado e traz para esse ambiente uma sensação indescritível. Alguns destaques, um deles é a qualidade do ar que se respira enquanto se caminha por aqui. É nítido, acho que a gente está tão acostumado com o dia a dia da cidade, com essas regiões onde você tem uma movimentação produtiva de pessoas, de carro muito maior, e isso traz, claro, consequências para o ar. Quando você chega aqui na companhia dessas árvores, isso é muito nítido, é muito perceptível. Segundo, questão de temperatura. Aqui você tem um conforto térmico infinitamente maior do que em áreas onde as árvores não estão presentes a talvez 4, 5 quilômetros daqui. É muito fresco, é muito agradável, é muito convidativo. Nessas trilhas que a Flona tem em seu interior, você consegue fazer uma caminhada no sol de meio-dia, por exemplo, agora, o horário que a gente está gravando, sombreado com essa tranquilidade. Quando você vai para um ponto de mirante ou quando você vai para um ponto de estrada, muda completamente essa percepção. E olha, a companhia dessas grandes árvores, árvores de copa alta, frondosas e que realmente orgulha quem tem amor pelo Nordeste, orgulha quem tem amor pela natureza. Se você ficou com vontade de sentir essa paz inigualável, saiba que a Floresta Nacional dispõe de diversos atrativos para quem a visita. Na companhia de um condutor de turismo, é possível fazer passeios, trilhas e até mesmo mergulhar nas refrescantes cascatas que estão ao entorno e são fonte de vida para a região. Em nossa jornada, quem nos acompanha é o condutor de turismo Isaac Batista, um apaixonado pelos encantos da Flona que se dedica diariamente a cuidar do lugar que ele guarda com tanto carinho em seu coração. Um dos pontos mais visitados, com certeza, é esse local que a gente está aqui, a Flona em si. Porque aqui é onde a pessoa consegue um momento de paz. Então, o público daqui da região e até de fora preferem estar aqui dentro para poder se conectar um pouco com a natureza e sair dessa rotina de cidade lá de fora. Então, a Flona aqui para mim é tudo, é vida. Eu nasci e me criei aqui dentro, então é aqui onde a gente encontra a paz, é aqui que a gente consegue ter o contato direto com a fauna local. Eu já tive várias experiências de me encontrar com bichos aqui que muitas pessoas não vão ter um dia nem a mínima condição, justamente por não viver aqui dentro, tá entendendo? Então eu, particularmente, moro aqui dentro. Vou em casa só dormir. E é na companhia do Isaac e do Carlos, diretor do ICMBio, que vamos subir até um dos locais mais fascinantes da unidade de conservação, o Mirante Belmonte. Num caminho quase todo encoberto pelas árvores que se entrelaçam, a natureza revela um grandioso espetáculo diante de nós. No topo do Mirante de Belmonte, na beira da Grande Pedra do Serrano, é possível contemplar a extensão das planícies e municípios que compõem a paisagem, onde o verde da vegetação da floresta se funde com o azul do céu. Nos 150 metros de caminhada até aqui o Mirante do Belmonte, você já tem um contato imersivo muito interessante com a natureza local. E um ponto positivo é que logo em breve vai ser inaugurada por aqui uma trilha acessível para quem é cadeirante, para cegos, para idosos.
uma forma inclusiva de trazer as pessoas para conhecer um pouco do local onde vivem e onde visitam. A possibilidade de visualizar à distância cidades como Crato, Juazeiro do Norte, um pedacinho de Barbalha e de sentir um pouco da natureza desse lugar. Realmente incrível você imaginar que nesse ponto do Nordeste brasileiro o verde toma conta, muda as paisagens e inspira seu povo. A floresta, que atua como um autêntico pulmão verde a oxigenar o Cariri, é, sem dúvidas, um tesouro inestimável que merece ser cada vez mais protegido. Carlos é um dos que não poupa esforços para cuidar da flora, mantendo-se otimista quanto ao futuro do lugar. Carlos, seu escritório é cercado de uma natureza e uma natureza muito representativa para esse povo. No sentimento de quem é do Crato, de Juazeiro e dos municípios que compõem a área, o que é que essa área representa? Ela é o nosso abraçar da natureza com toda essa região, né? O que ela traz para a gente de serviços ambientais, que é esse clima gostoso, a água, né? Toda essa interação dos seres humanos aqui com essa natureza aqui em volta que abraça essa região é um espetáculo. Quais os pontos, assim, nós visitamos, esse é o segundo mirante que a gente visita, e quais são os pontos possíveis para que esse visitante que quiser emergir com a natureza local tenha a possibilidade de conhecer? A gente tem ao longo da encosta, né, aqui da Chapada do Araripe, vários pontos, seja aquele que quer contemplar o sol nascer, o do sol, né, ou aquele que quer também contemplar o pôr do sol. Então você tem diversos pontos aqui nessa encosta que pode ter esse momento de interação. Além daqueles que querem fazer a caminhada debaixo da copa das árvores, fazer uma caminhada contemplativa ou mesmo aquela caminhada mais esportiva, né, para manter a saúde em dia. Então todo esse momento de interação do homem nessa caminhada com a nossa floresta, você faz essa higiene corporal e mental. Seu olhar de futuro aqui para a Floresta Nacional, o que você acha que a gente pode esperar? Tanto da integração da comunidade, quanto de situações relacionadas à visitação das pessoas, quanto as questões relacionadas à preservação? As pessoas cada vez mais vêm conhecendo a Floresta Nacional, vêm buscando esse contato. Então o que a gente espera? Espera que as pessoas ajudem a cuidar dela mais ainda. Você venha contemplar, deixe somente sua pegada e seu sentimento de querer voltar novamente. Esse ambiente de floresta tem que ser inclusivo, tem que ser para todos. Seguimos em meio à natureza, mas em uma outra localização. Agora vamos conhecer o local onde um dia funcionou o aeroporto Nossa Senhora de Fátima, que ganhou o título de Aeroporto Regional do Crato. Uma construção que no passado representou um dos maiores marcos da aviação nordestina. Em 1953 era inaugurado neste local o primeiro aeroporto regional do Cariri, um grande feito para aqueles tempos. E um aeroporto pujante, de boa estrutura, 1.600 metros de pista de extensão, com 20 de largura, um bom pátio para manobra de aeronaves e uma estação de passageiros, um terminal com cerca de 120 metros quadrados. O destaque da operação era a Varig, que daqui voou para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Fortaleza, Petrolina. Operações que duraram de 1953 até 1971. Um aeroporto que guarda curiosidades e peculiaridades. Um dos motivos para o encerramento das suas operações é que, por estar aqui no alto da serra, é bastante complicado a visibilidade. Em alguns momentos, os aviões não conseguiam ou pousar ou levantar por conta das nuvens que abaixavam e você praticamente não conseguia enxergar nada. Outro ponto interessante é que aqui chegou a funcionar uma das menores ligações aéreas do Brasil, Crato, Juazeiro do Norte. E isso tem alguns motivos envolvidos que ajudam a contar um pouco da história desse lugar. Existia uma tensão política que marcou o declínio do aeroporto.
A vizinha, Juazeiro do Norte, construiu seu próprio equipamento um ano após a inauguração do concorrente, entre aspas. Na época, lideranças políticas pressionaram as empresas aéreas para evitar o embarque de passageiros no Crato, levando a extinta Varig a operar entre as duas cidades, uma rota com apenas 30 quilômetros entre os aeroportos. Essa operação durou relativamente muito tempo, cerca de 10 anos, até que nos anos 70, Juazeiro do Norte ganhou protagonismo aéreo quando a Varig encerrou suas atividades no Crato e passou a operar somente em Juazeiro. Hoje, após meio século sem operações, as ruínas do aeroporto resistem na floresta do Araripe. Atualmente, pousos por aqui só mesmo dos pássaros que habitam a região. Nosso roteiro segue. Chegamos agora na Cascata do Crato, uma encantadora queda d'água de 12 metros de altura que fica a aproximadamente 5 quilômetros do centro urbano. Um verdadeiro deleite para os moradores que têm essa paisagem pertinho de casa. Suas águas cristalinas se encontram no curso do rio Batateiras, que nasce na Chapada do Araripe, dentro da área de proteção ambiental. No poço tranquilo, por entre os rochedos, os visitantes podem se refrescar sem passar vontade. Esse lugar, conhecido como a Cascata do Crato, é um ponto turístico muito importante, que aqui, como vocês podem ver e acompanhar, a gente recebe famílias. E isso me remete também um pouco da infância, né? Onde visitei aqui por muitas e muitas vezes com meu pai, com meu avô. Então, é um ponto turístico muito ligado à família. Nos finais de semana aqui a gente recebe uma quantidade enorme de turistas também, que vêm aqui de toda a região do Cariri. Água que refresca e também mata a sede. Os mananciais que irrigam os vales da Chapada funcionam como grandes reservatórios de água e, nas épocas onde a chuva é escassa, se tornam verdadeiros oásis em meio ao sertão. Essa água que desce aqui na cascata é uma água que, durante o período de chuva, a flona é como se fosse uma esponja, né? Vocês puderam visitar lá. E o que não se absorve na floresta, ela vem descendo, essa água, que é uma água que vem da fonte Batateiras, que aí ela dá todo o percurso chamado Rio Batateiras. A religiosidade no Cariri se costura como uma das importantes expressões no cotidiano da cidade. Desde sua história até sua arquitetura, é possível ver elementos como a Igreja Nossa Senhora da Penha, no centro do Crato, e a estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, que evidenciam as crenças de um povo cheio de fé. E por falar em Padre Cícero, já anota aí. O próximo episódio do Boa Sorte Viajante será dedicado a conhecer sua história e importância para a região. De volta ao Crato, conhecemos a estátua de Nossa Senhora de Fátima, inaugurada em 2014 em comemoração aos 250 anos do município. Para efeito de comparação, seus 45 metros de altura superam monumentos como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros, e a do Padre Cícero, na vizinha Juazeiro do Norte, que tem 27. São muitos os peregrinos que vêm de todo o Nordeste brasileiro para apreciar e rezar diante de um dos maiores monumentos da América Latina. Onde a estátua está localizada hoje, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ali foi sempre um lugar deserto, não tinha movimentação nenhuma. Mas um deputado
teve a ideia de colocar a imagem de Nossa Senhora de Fátima ali, que é conhecido hoje como Barro Branco. Há 50 anos, teve uma visita da imagem de Nossa Senhora que peregrinou pelo Brasil. Então, há 50 anos cresceu cada vez mais essa devoção a Nossa Senhora de Fátima. Então, quando se pensou num monumento religioso, algo para peregrinação, porque aqui vizinho ao Crato, no Juazeiro, nós temos a imagem do Padre Cícero. Então, para o Crato, queriam também uma imagem que fosse um lugar de devoção, de peregrinação. Então, se pensou Nossa Senhora de Fátima, que é tão amada, tão querida por toda a população cratense. Há décadas, o artesanato desponta como uma das grandes vocações produtivas do povo cearense. A atividade tem um importante papel como fonte de trabalho e renda, consolidando a identidade cultural e fortalecendo os laços de um ofício que costuma ser passado de geração em geração. Esse forte vínculo com o trabalho manual tem conexão direta com o Padre Cícero, cujo legado até hoje ressoa nas mãos habilidosas dos artesãos cearenses. A narrativa, a obra construída pelo Padre Cícero, ela é fundamentada em um lema que diz que cada sala um oratório, cada quintal uma oficina. Então, na falta da chuva, esse lema do Padre Cícero, em cada quintal uma oficina, ele proporciona uma melhoria da qualidade de vida, garantindo dignidade a essas populações. Porque através dos ofícios desenvolvidos por toda uma região nordestina, porque com esse fenômeno, com essas romarias que adivinham para Juazeiro do Norte, chega também junto com essas pessoas uma infinidade de conhecimentos, de ofícios. Aqui podemos citar ofícios ligados ao couro, ligados ao barro, ligados à palha. Incentivo que até hoje inspira na prática. Um exemplo de quem mantém viva a tradição com empenho e paixão é o André Cardoso, que já teve diversos ofícios ao longo de sua vida, mas encontrou a felicidade quando passou a ter a companhia diária do artesanato. Eu sou de um sítio a 18 quilômetros aqui da sede do município do Crato, né? Eu sou filho de agricultor, vim morar aqui no Crato com 6 anos de idade. Aí quando eu tinha 13 anos fui morar com uma prima de meu pai, que o marido dela mexia com artesanato, que já são de família, tradicional no ramo de artesanato. Eu passei por quase todas as cadeiras, né? Trabalhei como ajudante na parte de sandália. Aí depois fui ser ajudante de celeiro. Inventei de ter um costume, de curtir o couro lá no sítio de onde eu vim, com aquele modo bem artesanal mesmo, com casca de angico, só que também não deu certo. Eu acho que no ramo de couro eu passei por todas as fases. O Ceará também é berço de Expedito Celeiro, um dos maiores nomes da cultura popular nordestina, que se dedica a fazer belas peças utilizando o couro. Contamos a história desse talentoso artesão no nosso episódio anterior em Nova Olinda, que você pode conferir a qualquer momento clicando no link aqui na descrição. Voltando a falar do André, desde 1989 ele conta com uma equipe de aprendizes e funcionários que produzem semanalmente centenas de produtos que são distribuídos por todo o estado. André, estamos aqui na oficina onde tudo acontece e você me disse que é muito trabalho, né? São quantas pessoas que estão aqui com você na produção? Muito trabalho. Aqui a gente trabalha assim no máximo, assim sempre com 12 pessoas. E aí você falou que tem uma tradição, que eu já escutei em outros lugares aqui da região, que manda-se o trabalho para se fazer em casa e que meio que junta todo mundo lá na casa também para ajudar, né? Exatamente. Aí quando chega lá na casa, aí é menino, é a esposa, é o marido, todo, tem um tempinho faz. Vizinho que apareceu para tomar um café, já bota ali. Vizinho que apareceu para tomar o café, faz o que é simples. Aqui você separou uma sandália. Tem algum nome que se dá para sandália dessa forma aqui? Essa sandália aqui, ela é feita
assim, bem é típica do Nordeste, é feita em quase todas as regiões do Nordeste, é a showboi. Showboi? É, chamada showboi. Mas a gente faz muita coisa. Amor e gratidão inabaláveis pelo que faz. É assim que André se sente quando lembra de tudo que um dia passou para realizar o sonho de ter seu próprio espaço de trabalho. E o que trabalhar com couro significa para você? Rapaz, é tudo. Porque eu vou te falar, minha vida, eu foi um pouquinho, passei um tempo sendo flanelinha na rua e depois foi só trabalhar no ramo de couro. Aí, você imagine, eu fui morar na casa de uma pessoa que trabalha com artesanato e hoje eu tenho isso aqui. Tipo assim, eu vou ser bem franco com você. Já teve tempo de eu morar na casa dessa pessoa, tinha um aniversário, eu não tinha uma sandália para ir para esse aniversário. E hoje eu fazer desse tanto de produto, confeccionar desse tanto de produto. Tudo à base do artesanato em couro. Você imagina qual é o meu prazer fazer artesanato em couro? Trabalhar com o que ama, né? Com o que ama. Não, se eu não amasse o que eu faço, eu não estava aqui, já tinha mudado de profissão há muito tempo. Porque trabalhar com artesanato é complicado. Trabalhar com artesanato é complicado. E se você não gostar, você desiste rápido. Imagino. Parabéns pelo seu trabalho, gostei muito de suas peças, obrigado por nos receber. Sucesso, vida longa ao projeto e continue levando a arte do Cariri, a arte do Norte e Nordeste para esse Brasilzão todo aí. Eu só tenho a agradecer a vocês, a equipe, que veio aqui o Cariri divulgar nosso artesanato. Nosso artesanato aqui do Cariri é um artesanato diferenciado. Só tenho a agradecer. Seu sonho de ter uma casa de praia, pé na areia, aqui em Ilhéus, está mais acessível com o Carracai Beach House. Imagine-se em um lugar paradisíaco, com seu refúgio a poucos passos do mar e uma estrutura de resort para garantir conforto e exclusividade. E o melhor de tudo, você pode conquistar essa casa dos sonhos através de um parcelamento direto com a VCA Construtora em até 100 vezes e uma entrada facilitada que cabe no seu bolso. Gostou da ideia? Então não perca tempo. Fale agora mesmo com um dos consultores pelo WhatsApp 77 30 25 12 12 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aproveite já essa oportunidade com a marca de confiança da VCA Construtora. A força de um povo que carrega consigo a disposição genuína de encarar os desafios da vida de cabeça erguida e com coragem de sobra. Viver o Cariri cearense, mesmo que somente por alguns dias, ajuda a solidificar dentro de mim o quão admirável é o povo deste canto do Brasil. Uma gente que transborda a criatividade de si, por entre cores, formas, artes e criações únicas, carinho marcam a nossa viagem. Fica o meu até breve e, logicamente, o meu muito obrigado por tantos aprendizados.